já abemos o Antônio, então eu vou tentar sentar aqui, porque não tenho mais mesa. Eu vou chamar... Na verdade, a ideia dessa mesa era nós passarmos um pouco pela produção editorial, quer dizer, a BNCC e a produção editorial. Porque a gente sabe que nós estamos a manhã toda e vamos continuar o dia discutindo quais serão os impactos da BNCC em todas as áreas da educação. Um dos aspectos que a gente gostaria de chamar a atenção é que a produção editorial, evidentemente, é uma das 4 políticas elencadas na base, não só a produção editorial, mas a produção de todos os materiais, e a gente enquadra toda essa indústria dentro dessa política da produção de materiais. A nossa preocupação é sempre constante com os órgãos de estabelecimento de políticas públicas em relação, principalmente, à questão desses materiais que vão ser utilizados. Portanto, esta mesa tem o objetivo de discutir um pouco essa questão. Como é que é a produção desse material, quais os impactos e como a gente poderia encaminhar posteriormente, digamos, algumas demandas que possam surgir daqui. Eu chamaria para compor a nossa conversa eu vou chamar o professor José de Nicola, que é autor de livros didáticos, licenciado em letras, com especialização em ensino de língua e literatura. Por favor, professor. Chamo também a Maria do Carmo Branco, bacharel em filosofia pela PUC São Paulo, tendo desde cedo se interessado pela produção de livros e materiais didáticos. Iniciou sua trajetória profissional na editora da USP, na época em que cursava letras, tendo trabalhado em diversas editoras como Nacional, Saraiva, Ática, Moderna e Edições SM. Mais recentemente, ocupou a posição de diretor editorial na editora Saraiva. Carminha. Dentro desse... A gente tentou trazer a formação desse debate de pessoas que têm uma participação nesse processo, ou seja, que possam contribuir, discutir aspectos específicos dessa indústria e dos impactos que vão surgir. Dentro disso, a gente também convida para participar aqui o Didier Dias de Moraes. O Didier é um profissional graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, possui mestrado em Linguagem e Educação pela Faculdade de Educação da mesma universidade e cursa doutorado na mesma universidade, com pesquisa sobre design de livros escolares no Brasil, atua na área de livros didáticos desde 1980, tem trabalhado nas editoras Moderna, Ática e Scipione e prestado serviços para outras editoras didáticas em atividades de design, edição de arte e fluxo de produção. E eu vou convidar novamente para a participação. Eu vou dispensar a apresentação, porque já foi feita, para o Antônio Neto, que esteve conosco na palestra da manhã, para que ele... Bom, sem muita delonga, eu pediria a Carminha que ela iniciasse essa nossa conversa sobre a produção de materiais e a BNCC. A gente tem, só assim a parte chata aqui da minha... A gente tem 40 minutos e, em seguida, 20 minutos para as considerações do Antônio em relação a isso e a gente abre para os debates, tá bom? Ok. Acho que vou precisar disso. Ah, disso aí não. Disso aí não. Acho que eu vou precisar disso. Opa. Qual que é? Põe na capa para mim, por gentileza.
bom. Pessoal, boa tarde. Estou vendo muitos amigos aí de muitos anos, né, de trabalho conjunto nas editoras, produzindo materiais. É um prazer revê-los. Outros colegas que eu não conheço tanto, autores de várias casas editoriais. Prazer estar com vocês. Obrigada pela Abre Livros e a Abrale, que me convidaram para participar dessa mesa. É uma mesa metafórica, mas o mais importante é o que se conversa em volta da mesa. Infelizmente, alguns colegas me interpelaram manifestando a expectativa de, nesta mesa, de nós clarearmos um pouco como é que vai ficar a nossa vida com a base e a produção de materiais didáticos. A péssima notícia é que acho que não vai clarear muito. De qualquer maneira, esse é um momento que eu considero muito especial, e ao preparar a apresentação nós percebemos isso, porque ao refletir sobre o processo todo do fluxo editorial, todas as etapas com as suas dificuldades, isso nos deu a dimensão de quão longo, minucioso e complexo é o trabalho que a gente desenvolve. Nós, autores, editores, designers, enfim, todos os profissionais envolvidos na cadeia do livro. E, embora muitos de vocês possam considerar o que a gente vai apresentar uma coisa já vista e sabida, eu acredito muito que ter a visão global do processo trará algumas percepções novas, né? Nós nos apropriamos um pouco melhor quando a gente faz esse exercício de reflexão. E acho que essa é uma validade inegável desse momento que a gente vai ter juntos. Mas eu queria começar a apresentação, propriamente, explicando um pouquinho a dinâmica que a gente vai usar. Como nós montamos um processo, né, da capo al fine, nós também vamos fazer uma apresentação que tem uma dinâmica meio jogral. Então, eu vou contar para vocês como é que a coisa começa, e à medida que os outros atores forem sendo convocados para participar da produção do material didático, a gente vai convidando esses atores a tomarem a palavra. Assim veio Nicola, com a produção, a escrita, né, a criação do livro. Depois o Didier, quando a gente chega às etapas da produção gráfica propriamente dita do livro. Bom, posta a dinâmica, eu gostaria de retomar uma pergunta do pessoal do grupo da manhã, né, dos palestrantes da manhã. Alguém falou, bom, e por onde começar? Né? Por onde começar? Isso me fez voltar lá para os parâmetros curriculares nacionais, quando toda a discussão foi posta, participamos todos de muitas reuniões explicativas de como seria, de como funcionaria ou deixaria de funcionar. E lá no frigir dos ovos, a implantação dos parâmetros começou pelo livro didático. Aqui eu falo como profissional da área editorial, não posso falar em nome dos colegas, porque a gente não falou disso, mas acho que a pior escolha para começar a implantação da base da BNCC seria começar pelo material didático. Não vou entrar no mérito do momento em que a gente vive, ainda de discussões, indefinições, etc. Mas a base, né, se ela começa pelo material didático, pela característica do material didático, que entra lá no espaço da sala de aula, tendo uma influência muito grande, quase decisiva, na dinâmica professor, aluno, conhecimento, certamente a gente vai incorrer de novo naquele, aspas, erro, ou seremos criticados como produtores de material didático, pelo fato do material didático acabar fazendo, às vezes, né, de determinar currículo,
determinar práticas na sala de aula. E não, como a nosso ver deve ser, o material didático como um produto de uma compreensão de educação, de debates, de uma discussão maior que acontece na sociedade e que busca dar um rumo e concretizar escolhas de como deve ser a educação. Por isso, até a nossa fala sobre o fluxo de produção do material didático, ela vai mostrar em que momentos nós precisamos já, no início, na concepção do projeto, ter todas as premissas teórico-metodológicas claras para pensar novos projetos e como a falta de entrosamento, né, como eu diria, entrosamento, de articulação entre este momento e os momentos e os prazos de produção do livro didático, por exemplo, podem trazer problemas para a qualidade do livro que é entregue, problemas para as empresas editoriais, para a indústria que produz o material e que tem daí custos, lida com inseguranças e cria um cenário que, a meu ver, deixa de ser ótimo para todo mundo, para ser, muitas vezes, dramático para muitos de nós. Só para a gente trazer um refresco, o último Programa Nacional do Livro Didático teve mais de 50% de todas as coleções didáticas inscritas reprovadas. Então, por que acontece isso? Será que as empresas editoriais não sabem fazer livros didáticos? Né? Nós, que estamos totalmente envolvidos nesse processo, sabemos que não é isso. Que, na verdade, temos problemas no processo de elaboração, no processo de avaliação, e todos esses processos que acabam pautando a nossa vida profissional, eles precisam ser ajustados, revistos e aprimorados. Mas eu vou voltar para cá. Bom, gente, um projeto começa hoje, basicamente, é possível chegar a um começo de projeto editorial a partir de 3 inícios diferentes, né? O caminho mais comum, se não mais comum, mais tradicional, é quando um autor, um grupo de autores... preciso explicar uma coisa antes. Nós aqui vamos falar de um livro absolutamente novo, da criação de uma obra didática. Vamos falar também de uma obra didática para um programa de governo. Poderíamos nos estender, se houvesse tempo, para falar de mercado privado e tal. E vamos falar de uma coleção nova, porque ela traz dificuldades que uma coleção que apenas é reformulada não apresenta. Então, a forma de abordar todo o processo de forma mais completa foi fazer essas escolhas. Uma obra de governo, que tem um alto nível de exigência pedagógica, acadêmica, enfim, e nova, porque nós estamos no momento, né, na iminência de ter um documento novo, que vai ter um impacto direto sobre o desenho das coleções e dos materiais didáticos, e nós vamos ter que enfrentar essa situação, talvez, muito em breve, né? Então, esses são os caminhos. Autores apresentam uma nova obra. Essa obra já vem, mais ou menos, o conceito do projeto já vem desenhado. Uma outra possibilidade, a editora concebe um novo projeto de obra didática. Muitas casas editoriais, atualmente, no Brasil, têm equipes externas, equipes internas, que estão o tempo todo analisando documentos e podem trazer contribuições nesse sentido. E aí ela busca autores para desenvolver esse projeto. Um outro modelo, que é, de certa maneira, uma decorrência desse, uma variante, seria a editora e autor, ou autores, sentarem juntos e começarem a pensar um projeto desde o começo, né? Então, as primeiras ideias, quais são as premissas, para quem a gente quer fazer esse projeto.
quais são os objetivos. O passo seguinte é a elaboração do que a gente chama de um plano de obra. O plano de obra, ele deve conter, e aqui entra o momento que a gente vive com a base, né? A concepção teórica e de aprendizagem, qual será a proposta metodológica desenvolvida naquele material didático, ou por aquele material didático, qual será a abrangência, qual é o plano de conteúdos, conteúdos acadêmicos, conteúdos outros, né, conteúdos atitudinais, os conteúdos de aprendizagem propriamente ditos. Como é que eles vão estar selecionados e como serão distribuídos? Quais serão as sequências didáticas? Tudo isso tem que estar no plano de conteúdos. Para quem a gente vai fazer essa obra? Como é que a gente vai contemplar? Falamos aqui de manhã do Brasil, da diversidade de públicos, mesmo falando da escola pública, né? O Brasil é grande e diverso, alguém disse. Nós podemos produzir inúmeros materiais a partir de uma mesma base para públicos diferentes, com objetivos diferentes, e materiais tão eficientes, uns tão eficientes quanto outros, uns de tão boa qualidade quanto outros. Mas essa é uma decisão que tem que ser tomada aqui. Qual é a configuração desse material? Quais são os componentes? Só livro do aluno e livro do mestre? Como é o livro do mestre? Que elementos, que seções? A que nível de profundidade ele deve ir? Ele terá áudio? Haverá complementos digitais? O formato é um formato livro, quer dizer, e aqui a gente precisa ter uma ideia clara, no caso do programa de governo, no momento de fazer o plano de obra, de quais são as regras que estão postas no edital de convocação do livro didático. Porque se o edital de convocação restringe, né, a configuração, eu só compro o livro em papel, o papel tem que ser 70 gramas, a capa tem que ser assim, a encadernação assado, não pode ter complemento fora do livro. Então, o meu projeto vai por um caminho. Se a regra é mais flexível, então o grau de criatividade que eu posso aportar ao projeto cresce. E o grau de complexidade da produção também, claro. É necessário definir a estrutura editorial de cada componente, né? Do livro. Como serão, se há a versão digital, como serão essas versões digitais? Apenas o livro interativo, ele pode romper com o formato do livro impresso ou não? Como é que o manual do professor se abre para trazer mais subsídios para o professor ou não? Além dessa estrutura, a estrutura editorial, ela também compreende como é que é cada capítulo. São capítulos? Quantos? Qual é a carga horária? Esse livro está previsto para quantas aulas por semana? Quanto tempo? Qual é o tempo da escola? Ele cabe? O nível de abordagem será mais aprofundado em alguns pontos, em outros não? Ele trará sessões especiais? Ele trará a possibilidade de trabalhar a interdisciplinaridade em toda a abordagem de todos os conteúdos? Ela estará mais localizada em alguns momentos do plano de aula? Será sugerida apenas no livro do professor e não no livro do aluno, para que o professor tenha a autonomia de fazer isso na hora em que ele achar conveniente? Tudo isso tem que estar definido aqui. Carminha? Oi? Só para sua orientação, já se passaram 15 minutos. Puxa, eu já passei 5, é isso? Não tinha 10, são 40, né? Bom, eu vou rapidinho. 40 o total. Eu estou acabando já. Então, vocês veem que pensar um projeto novo que esteja de acordo com a Base Nacional Curricular implica que a Base Nacional Curricular esteja definida. Ora, o MEC tem dito aqui e ali para a gente que gostaria que o próximo programa de governo, que é 2019, já ocorresse sob a égide da vigência da Base Nacional Curricular Comum.
nós teríamos que ter começado a produzir materiais já, né? Essas etapas aqui de pensar, de elaborar, de gastar cérebro para desenhar os projetos, tinham que estar acontecendo agora. Então, isso aí é um ponto, é um problema para nós. A outra etapa é aquilo que todos os editores e autores amam, a definição do cronograma, com prazos para os grandes blocos, né, da produção. A redação do original, o tempo de produção editorial e a data limite de entrega, no caso do governo, isso vem no edital pré-definido. E depois nós temos a definição de recursos, né? Posto que financeiros, claro, precisamos ter aprovação para produzir tudo, humanos, equipes multidisciplinares, perfis variados, internos, externos, editores, consultores, especialistas, gente da própria área de conhecimento, gente de áreas interdisciplinares, revisores técnicos e críticos, editores de arte, diagramadores, ilustradores, iconógrafos, enfim, é um exército de pessoas trabalhando para fazer deste projeto um material didático de qualidade que chegue lá na sala de aula, né? Lá onde a base de verdade pode se concretizar ou não. Isto posto, aprovado e, né, abençoado pelo corpo diretivo da indústria, de cada casa editorial, encomenda-se a obra ou conteúdo para os autores, né? E aqui, então, eu acho que eu passo a palavra para o Nicola. Aqui vai começar de verdade, certo? Bom, boa tarde. Eu vou tentar ser bem objetivo na minha colocação pelo tempo que me resta e peço, inclusive, desculpas aos meus colegas autores que estão presentes e peço também desculpas aos editores que estão presentes, porque, evidentemente, eu vou chover no molhado para vocês, né? Mas, na verdade, essa é uma oportunidade, e particularmente quando nós temos um representante do MEC aqui, né, para nós isso é extremamente importante, ou quase. Não, já sabemos em off que ele vai estar lá, mas e nós estamos até torcendo que você assuma. Então, na verdade, a nossa intenção é deixar claro para quem não é da área e quem não trabalha internamente numa editora, qual que é o tempo de produção que se leva, quer dizer, qual que é o trabalho autoral, né? Vocês já perceberam que existe um trabalho editorial, né, que é o trabalho da edição, que ainda vai continuar, mas o trabalho do autor, ele começa exatamente na discussão de um projeto. E a discussão do projeto, nós estamos falando aqui de um livro ideal voltado para o PNLD. A discussão de um projeto, na verdade, efetivamente, ele só começa quando você tem um edital, porque o edital é que vai definir as linhas do que o MEC espera naquele programa do livro daquele ano. E a discussão, então, desse projeto, para nós, hoje, está nos parecendo uma situação muito complexa e que nos remete a 20 anos atrás, né? Nós temos um modelo de livro didático que ainda, na essência, vigora no Brasil, que é um modelo que surgiu nos anos 70. Esse modelo ele teve um momento de quase ruptura, que foi nos anos 90, com a publicação dos parâmetros e o início do processo de avaliação do livro didático no modelo implantado no PNLD, que está completando esse ano 20 anos da primeira avaliação, né? Então,
nós tivemos então, esse modelo de 70, que foi reformulado nos anos 90, e que, para nós, está nos parecendo que teremos uma outra reformulação muito profunda, porque, como eu já disse, quer dizer, o 2019, pelo menos o MEC até o mês passado, sinalizava de que o PNLD 2019 seria parcialmente seguidor da base, e que a partir de 2020, o PNLD 2020, que nós já teríamos, então, a base integralmente no edital. Então, isso para nós significa uma ruptura absoluta, e significa que nós vamos passar a fazer livros absolutamente novos daqui para frente, né? Ou pelo menos, se não em 19, mas a partir do PNLD 2020, cuja entrega acontece em 18, quer dizer, 2020, para quem não acompanha os programas, 2020 é o ano em que o livro vai estar na sala de aula, né? Então, esse livro tem que estar inscrito 2 anos antes. E o nosso trabalho começa a partir, então, da publicação do edital, né? E, evidentemente, que para nós o prazo de publicação do edital é um problema extremamente complexo, né? E acaba apertando o nosso trabalho. A Carminha disse agora há pouco que o índice de reprovação, né, no último PNLD, e essa é uma marca que já vem se mantendo, ficou na casa de 52%. Quer dizer, para cada 2 livros que se produz para o PNLD, você tem um excluído, e ainda sobra um rabichinho, que é 52%. Né? Então, isso não decorre por uma questão de incompetência editorial ou de incompetência autoral, mas decorre de uma série de questões que envolvem, né, os critérios de avaliação, é bom que se deixe isso bem claro, envolve os critérios de avaliação e envolve também o prazo extremamente curto que se tem para produzir o livro. Então, eu acho que isso aqui é uma oportunidade muito séria para nós de estarmos aqui dialogando, né, tendo como interlocutor alguém que está representando o MEC, de mostrarmos como que esse trabalho se desenvolve ao longo do tempo. Então, após essa discussão no projeto, fecha-se um projeto a partir do edital. Isso. Nós temos, então, eu estou falando aqui de um procedimento, às vezes de uma editora para outra há uma certa diferença, mas mais ou menos o procedimento padrão é esse. O autor, depois de discutir o projeto, elabora 2, 3 capítulos padrão. O que é um capítulo padrão? É um capítulo em que o autor, junto com editores, vão definir, olha, a abertura do capítulo é feita a partir de uma imagem, ou a partir de um texto, ou a partir de uma situação do cotidiano, vai ter tais e tais sessões, né? As atividades serão assim. Então, o capítulo padrão são 2, 3 capítulos que você já prevê tudo aquilo que vai ter de ocorrência naquela coleção. Então, elaborado isso, a gente parte para a elaboração dos originais. E quando a gente fala em elaboração de originais, nós temos que falar, na verdade, de 2 livros que nós produzimos, que é o livro do aluno e o livro do professor, que é o que antigamente se chamava de manual do professor, né, mas que na linguagem do PNLD é o livro do professor. E, inclusive, já de 5, 6, 7 anos para cá, o livro do professor ganhou uma dimensão que não tinha antes. Então, hoje, fazer o livro do professor é um trabalho extremamente exaustivo, tanto quanto fazer o livro do aluno. Então, você tem a elaboração do original. Agora, a elaboração do original, ela se dá a partir de uma pesquisa que o autor faz sobre aquilo que ele vai colocar, né, no livro, em cada capítulo. Então, nós consideramos aqui, por exemplo, num capítulo, o autor passa um tempo pesquisando, vai selecionar textos e imagens, e essas imagens vão desde de uma obra de arte, por exemplo, que se tem muito hoje nos livros, tem arte, tem os livros de língua portuguesa, se trabalha muito com obra de arte, mas você tem mapa na geografia, você tem mapa na história, você tem gráficos, quer dizer, a seleção de imagens é extremamente variada.
E você tem a redação. Para fazer o manual do professor, que você vai fazendo o capítulo e você já elabora a parte específica daquele capítulo para o livro do professor, você tem uma pesquisa também. E diga-se que a pesquisa que se faz para o livro do aluno não é a mesma pesquisa que se faz para o livro do professor. Quer dizer, a pesquisa do livro do professor é uma pesquisa já de cunho acadêmico, você vai pesquisar livros acadêmicos. A pesquisa para elaborar o capítulo, essa pesquisa é a mais variada, a mais diversificada possível. E você tem também outros componentes, que pode ser um objeto digital, por exemplo, pode ser um áudio, né? Nos editais de língua estrangeira moderna, espanhol e inglês, o áudio é contemplado, então o áudio faz parte do livro, então tem que se fazer toda uma pesquisa, né? Tem depois a gravação desse áudio. Então, esse trabalho é o trabalho que o autor faz na hora de elaborar os seus originais. Só que a elaboração do original não é o ponto definitivo, porque depois você tem esses originais indo para o editor vai fazer a edição de textos, né? Essa edição volta, hoje, felizmente, com a tecnologia, volta com marca de revisão, quer dizer, hoje a gente manda um documento em Word, volta com marca de revisão, você aceita ou não aceita as marcas de revisão. E tem também, ao mesmo tempo, né, quando a gente entrega os originais, aqueles originais vão também para uma leitura crítica. E, às vezes, até para 2 ou 3 leituras críticas, cada uma observando determinados detalhes, determinadas circunstâncias daquele original. E volta também a leitura crítica. Então, o autor lê a leitura crítica, vê o que é pertinente, e o que ele achar que é pertinente, ele vai lá e reelabora. Então, você tem a elaboração do original e você tem depois a reelaboração do original a partir das marcas de revisão, a partir dos comentários da leitura crítica, né? E aí você tem o que chamamos aqui de percalços, né? Porque também a coisa não acaba aí, porque os editais já de uns anos para cá têm determinado o número de páginas do livro do aluno e tem determinado o número de páginas do livro do professor. E quando você está elaborando o original lá em Word, né, você faz uma projeção, mais ou menos tantas páginas de Word vão dar uma página e tal. Você mais ou menos trabalha com uma certa noção. Mas isso é muito variável, porque depois entram as imagens, depois tem que ver como ficou a diagramação do livro, etc. Resultado, ou você tem uma situação muito complicada, que é o estouro, porque aí você precisa cortar e reelaborar, ou você, às vezes, tem buracos, né? E o MEC não admite que tenha buraco numa página. Isso está no edital. Então, você tem que preencher os buracos, né? Isso já quando o livro está supostamente acabado, certo? Então, esses são os... E há um outro problema que, de uns anos para cá, também tornou-se extremamente sério para o autor, para os editores, que é a questão do licenciamento de textos, né? Quer dizer, todo texto, toda imagem que é colocada num livro tem o licenciamento. E, normalmente, enquanto a gente tem o original, e o original está correndo, está sendo editado, etc., há um departamento que está pedindo o licenciamento daqueles textos, daquelas imagens. E o que é comum acontecer? É comum acontecer que não se consegue o licenciamento, certo? E não se consegue o licenciamento. Vou dar aqui um exemplo para não ficar na parte da abstração. Hoje, por exemplo, eu sou autor de língua portuguesa, colocar um texto da Cecília Meirelles ou um texto do Guimarães Rosa, e já texto do Drummond, texto do Manuel Bandeira, os herdeiros, herdeiro é uma coisa muito complicada para nós hoje, os herdeiros não costumam licenciar texto. E quando você pensa que acabou tudo, aí vem, olha, tem que trocar o texto de abertura do Capital, que é um texto do Manuel Bandeira. E aí você tem que reescrever o capítulo inteiro, porque trocou o texto de abertura. Então, isso é um trabalho extremamente complicado e que nós estamos chamando aqui de percalços, né? Vamos lá, cara, por favor. E aí, veja, nós estamos trabalhando com dimensões que muita gente fora do mercado não consegue entender. Veja, uma coleção de Fundamental 1 são 5 volumes. O livro do aluno mais o manual do professor, o livro do professor, você tem uma média de 300 páginas por volume.
que vai dar 1.500 páginas numa coleção de 5 volumes de primeiro a quinto ano. Né? No Ensino Fundamental 2, você tem 4 volumes. A mesma coisa, o livro do aluno mais o manual do professor, você tem uma média de 350 páginas. Tá? Claro que, preciso esclarecer isso aí, você tem, por exemplo, no ensino médio, você tem, no mesmo edital, você tem uma obra de filosofia, uma obra de sociologia, que é um volume único. Mas você tem no mesmo edital, com os mesmos prazos, uma coleção de português, uma coleção de matemática, que são as que têm o maior número de páginas. Evidentemente, nós estamos pegando aqui, não o volume único de sociologia, não o volume... Aqui, por exemplo, o padrão de livro de português e livro de matemática, que são os que têm o maior número de páginas. Né? Então, no Fundamental 2, você tem 1.400 páginas, na média. E no ensino médio, veja, no penúltimo PNLD de ensino médio, por exemplo, o livro de português tinha 400 páginas. Nesse PNLD que estamos entregando agora, caiu para 340, aí foi uma chiadeira, aí voltou para 360. Mas é uma queda de 10%, né, no que você tem como padrão. Então, a média, com o livro do professor junto, você tem 500 páginas por volume, são 1.500 páginas. Então, nós podemos claramente, perfeitamente, falarmos aqui que para o PNLD, seja o Fund 1, Fund 2 ou ensino médio, você tem como padrão produção de 1.500 páginas, certo? E aí nós vamos chegar, está espremidinho aqui embaixo, né? Nós vamos chegar nos tempos. O trabalho de pesquisa, de redação de original, de reelaboração, isso, em média, dá 2 páginas dia. Evidentemente, eu não estou falando que o autor senta todo dia e produz 2 páginas, certo? Amanhã ele volta, senta e produz 2. Não. É que você leva um tempo fazendo pesquisa, você leva depois um tempo fazendo a seleção de textos e imagens, para depois, então, você sentar e redigir. Quer dizer, a redação é a parte final. Então, você tem, para fazer um capítulo, por exemplo, de 30 páginas, você acaba levando 15 dias, certo? Então, nesse padrão de 2 páginas dia, a produção de 1.500 páginas vai te exigir 750 dias, o que, traduzindo na unidade de meses, são 25 meses. E o pessoal que é autor e o pessoal que trabalha no editorial sabe perfeitamente que eu estou considerando aqui dia corrido. Isso, porque nós trabalhamos sábado e domingo. Sábado, domingo, feriado e tal. E quando nós todos, autores e editores, estamos trabalhando na produção de uma coleção, a gente acaba não tendo sábado, domingo, feriado. E se você fica doente um dia, você tem que trabalhar de madrugada para compensar, não é? Porque você tem prazos de entrega. Então, da parte autoral, a gente só queria esclarecer que esse é o tempo que a gente precisaria para fazer uma coleção de 1.500 páginas. A conclusão disso é que, com a base nacional, nós vamos produzir livros absolutamente novos. Nós não podemos ter um edital saindo 6 meses antes. Porque se o edital sai 6 meses antes, imagine como que esses prazos ficam. Quer dizer, o que seria uma proposta para nós, e aqui eu vou falar para nós, editores e autores, o que seria uma proposta extremamente viável e compatível para se fazer um trabalho de qualidade. A proposta é que, como nós temos uma regularidade, que já vem de 20 anos, nós temos um PNLD de Fund 1, depois o Fund 2, depois ensino médio, depois Fund 1, Fund 2, ensino médio. Nós sabemos, por exemplo, que agora, daqui a 15 dias, as editoras têm que entregar o PNLD de 2018, né, que é o ensino médio 2018, tem que colocar no balcão do MEC daqui a 15 dias. O ideal seria que, terminado esse PNLD de ensino médio, que dentro de 4, 5 meses já o MEC soltasse o edital do próximo PNLD de ensino médio. Entregar os livros de Fund 1, que serão agora, não, daqui a um ano, que passados 4, 5 meses, baixou
a poeira, aí fizesse novamente um edital. Quer dizer, que nós tivéssemos pelo menos 2 anos e meio, né, para a produção de uma coleção de 1.500 páginas. Então, esse é o trabalho editorial que nós temos e essa é a nossa proposta. Nós tivemos um probleminha aqui com a projeção, desculpem. Achou? É esse aqui. Fluxo. Aí. Para frente. Olha, eu vou ser muito bondoso. Nós só temos 5 minutos. Eu vou dar mais 5 para vocês, tentar finalizar. Tá bom. Eu vou depois conversar com o Antônio para que ele faça... Foi. Então, era aqui. A gente sabe, né, que nós temos... É interessante esse exercício que nós fizemos, porque nós temos esse tempo de 25 meses, 25 a 30 meses, e nós temos, nos últimos, sei lá, 3, 4 programas, realizado todo esse trabalho num tempo absolutamente comprimido. E aí, com esse efeito colateral de ter problema lá, coisas que passam, a qualidade não consegue ser garantida nos mínimos detalhes como ela precisa ser. E aí o alto índice de reprovação dos livros também, né, pela pressão do tempo. Bom, entregue os originais, começa o trabalho do editor propriamente dito, né? Que eu vou correr bastante, teria tempo aqui para falar várias sessões durante uma semana, né? Porque o trabalho é extenso, meticuloso, tem muitos detalhes, e nós não vamos, infelizmente, poder cobrir grande parte deles. A leitura crítica, que o editorial encomenda, muitas vezes o autor solicita uma leitura crítica para algum aspecto que ele próprio traz esse pedido. Outras vezes, os editores envolvidos no projeto identificam e gostariam, veem a necessidade, e ela vai verificar a adequação pedagógica, então, a proposta que foi apresentada, adequação disciplinar, aqui há muitos itens, né, que a gente pode incluir, enxergar quando pede uma leitura crítica para um especialista da área, desde a atualização de conteúdos, enfim. E a adequação aos documentos oficiais, aqueles todos que estão lá nas primeiras páginas do edital, dizendo é obrigatório que o material didático obedeça à legislação X, PTO, parecer não sei o quê, a lei da afrodescendentes, discriminação de gênero, etc, etc, etc. Essa leitura crítica, quando ela volta, o material vai para o autor, o Nicola já falou, para fazer ajustes se forem necessários. E aí, no momento da leitura crítica, nós temos um primeiro impacto no cronograma, que é os tempos previstos, dependendo da complexidade do trabalho a ser feito, podem começar a se estender, né? Até que, isso resolvido, os originais definitivos, entre aspas, chegam para o editorial. Aí o processo começa a se complexizar um pouco mais. Uma parte do material vai para a arte, que vai fazer os primeiros estudos de projeto gráfico, uma amostra. Acho que depois o Didier fala disso, né? Essa amostra, ela então tem um pedido, né? E depois, com o original editado, o projeto gráfico vai ser definido, vai ser aplicado. Eu vou pular para o trabalho editorial, depois o Didier retoma quando falar do projeto gráfico. Vou correr aqui. Aí começa propriamente, com os originais em mãos, o trabalho de edição, né? O texto dos autores passa por um escrutínio rigorosíssimo por parte das equipes editoriais, internas, externas, verificação da aderência ao projeto,
clareza, encadeamento, pertinência e adequação de conteúdos e atividades, se a sequência didática está correta, se não houve nenhum cochilo, se a estrutura e hierarquia dos capítulos são coerentes, se há regularidade, né, entre os capítulos, se todas aquelas premissas definidas no plano de obras estão contempladas pelo material entregue, se os textos estão adequados para a faixa etária, para a disciplina, para o público que se deseja atingir, o tratamento didático dos conceitos, como é que está a articulação imagens-texto. Hoje a gente, né, sabe que não pode mais botar figurinhas soltas no livro, elas têm que ser relevantes, elas têm que ser portadoras de conteúdo, têm que estar integradas ao trabalho que está sendo feito, observância às disposições dos textos legais e outras. Aqui é isso. Preconceito, afrodescendentes, enfim, respeito ao idoso, respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e outras coisinhas mais. Já falamos da leitura crítica, né? Nesse momento, né, a gente faz lá atrás, muitas vezes, ou há casos em que a gente faz uma leitura crítica depois que o original está finalizado e editado. Se ela for feita de novo, a gente entra nesse looping, retornos, autor e editor, e a finalização dos originais. Enfim, ela passa por uma preparação de texto, um refinamento do texto, correção de linguagem e a aplicação de estilos que já são uma primeira estruturação do texto para o trabalho de diagramação que vem depois. Também está na fase de finalização a elaboração de todas as pautas, né? E aqui, de novo, começa um outro trabalho paralelo, que é o trabalho de fazer as ilustrações, as minutas, depois encomendar, depois todos os ciclos de aprovação, mapas, gráficos, toda a pesquisa iconográfica, né? Fotografias, todo o trabalho de licenciamento de textos de terceiros que entram no livro. Como o livro é uma unidade complexa, e o livro didático tem um alto grau de complexidade, as partes não são intercambiáveis. Ou você não consegue tirar um elemento e substituir por outro sem que isso tenha impacto no que vem antes e depois, né? Então, esse é o trabalho que o Nicola citou, de ter que refazer. Quando a gente tem um problema aqui, ou quando aqui sai o edital e a gente já está aqui, a gente começa a ter, volta lá e refaz tudo na maior pressão, pulando etapas e com um risco exponencial de ter problemas depois lá na avaliação. Acho que aqui o editor libera os originais para o departamento de design. Didier, você está convidado a falar do design. Quantos minutos, Vicente? Do design e do processo. Bom, menos 2? Mas é isso mesmo que acontece, né? Vocês viram o tempo que sobrou para a arte fazer um livro. Infelizmente, eu vou ter que voltar um pouco para trás, mesmo que eu queria só fazer uma observação que é sobre a questão do projeto. Deu para ver que corre paralelamente um trabalho de construção do livro, que o livro não é original, todo mundo sabe disso. O que nós temos é que transformar esses originais nesse livro. E o pedido do projeto gráfico, que a gente, vamos dizer, tecnicamente chama de briefing, não é essa. A nomenclatura que eu usar, já vou dizer, não é comum a todas as editoras, mas eu procurei uma que traduza bem o conceito. E essa ideia de briefing é que todas aquelas questões relativas à característica que a obra deve ter em relação ao próprio público que ela vai atingir tem que estar considerada. A questão de faixa etária, a linguagem tem que atender esses aspectos, a linguagem gráfica, né? E a linguagem gráfica,
ela também ensina, ela também é um conteúdo pedagógico, é um conteúdo didático também. Ela pode ensinar ou até desensinar, porque ela pode não corresponder ao gosto, ao universo visual, ela pode afastar, desinteressar o estudante. Então, é um aspecto a ser considerado. Então, o trabalho de design de livro didático é um trabalho bastante especializado dentro do campo do design. E, então, esse briefing é muito importante porque ele vai servir para encomendar para o designer e para a própria avaliação. Porque entram aspectos relativos a gosto, quando você reúne... Cada editora tem pessoas diferentes que decidem. Se você não tem um documento objetivo, fica muito difícil você poder avaliar um projeto gráfico. E a amostra do original é outro elemento que se soma para esse aspecto, para esse desenvolvimento. Então, com base neles que se elabora o projeto gráfico. A encomenda pode ser interna ou externa, você pode ter equipe interna para desenvolver. A avaliação vai pegar basicamente 3 aspectos: identidade e comunicação. São os aspectos, vamos dizer, mais simbólicos, né? A questão da identidade, o projeto gráfico tem que marcar bem a identidade daquela coleção em relação a concorrentes, aspectos mercadológicos, assim, nesse sentido, a política de visualidade da editora e de comunicação, né? Como vai chegar para o público, alunos e professores. Aspectos de funcionalidade são fundamentais, tem que estar traduzindo as características do original, a adequação de pesos, de hierarquia, tem que estar traduzindo isso, e a tipografia tem que corresponder, tanto o desenho de face, né, de tipo, como a própria tamanho de corpo, tem que corresponder a isso. E a operacionalidade, que é um aspecto que, em geral, não se fala no design. Design é o bacana, é o bonito, tudo isso, não. Ele tem, já nessa primeira avaliação, tem que se considerar se aquela linguagem que está sendo proposta ela é factível em termos de produção, se são recursos muito sofisticados de produzir, se vai ter equipe para fazer isso ou não, né? Então, são aspectos que também têm que ser considerados e são feitos vários ajustes. E, finalmente, é liberado um projeto gráfico preliminar. É que eu falo, o conceito é esse, mas o nome não é esse nas várias editoras. E a gente vai pular um pouco, né? Foi feita essa avaliação, é um projeto ainda preliminar, e com base no original já editado, é que vai ser possível fazer os ajustes finais e transformar esse projeto gráfico naquele elemento que vai ser utilizado para a produção. Então, desse projeto preliminar, eu estou correndo um pouco, você vai desenvolver e aí completando o sentido de design, que é a ideia de projeto, que é a produção de matrizes, para você poder entrar numa produção, e não, como num automóvel, você não pode a qualquer momento decidir trocar o desenho da porta, de uma maçaneta, alguma coisa assim, porque você vai ter todo um processo em andamento, com originais distribuídos por várias equipes, trabalhando concomitantemente, porque o prazo, vocês viram que sobrou muito pouco tempo mesmo, né? Então você vai ter vários estúdios trabalhando na diagramação e vai ter que ter um documento técnico muito preciso, um manual de especificações e instruções do projeto, com desenhos com as páginas tipo. E hoje, com o computador, você tem as matrizes técnicas, as templates, que são arquivos que todos os estilos estão embutidos ali, e que é o arquivo zero da onde vai se jogar o original e produzir as páginas, se diagramar as páginas. E a partir, então, justamente dessas, a gente chama templates, né, que são páginas mestras, com os estilos, vai se iniciar a diagramação com a aplicação das templates em uma diagramação teste de um capítulo. Não começou aí, você tem que fazer testes ainda, avaliar essa diagramação teste do capítulo, fazer ajustes ainda na própria template e diagramar os outros capítulos. E aí a gente já entrou na diagramação, uma liberação de uma primeira prova,
sem ilustrações e fotos, porque a pesquisa de imagens e de fotografias está sendo desenvolvida paralelamente ao trabalho editorial. Com base na pauta iconográfica, está sendo feita essa pesquisa, e a encomenda de ilustrações, mapas, desenhos técnicos e gráficos, né? A gente fez questão de colocar todos esses itens, porque é bastante complexo mesmo, né? E aí que tem aquele problema de licenciamento de textos, né? Que você está com uma diagramação pronta, com os textos previstos, e você tem a surpresa que eles não foram aprovados, e você tem que reiniciar a diagramação. E você vai soltar uma primeira prova ainda incompleta. Estou correndo aqui, como a gente costuma fazer. E nessa fase aqui, acho que os eventos imprevisíveis já foram mais ou menos falados. Um deles eu vou dizer, né? Quer dizer, quando você está ainda com a primeira prova diagramada, é mais ou menos nessa época, a gente tem que chegar a uma primeira prova diagramada, é quando sai o edital. E que você vai ter você tem uma revisão da primeira prova, e essa revisão vai trabalhar com aquele documento técnico que faz diz quais são os pesos e tudo, para ver se a diagramação está correta, não é só uma correção de textos, né? Por isso que aquele processo, aquelas matrizes têm que estar muito bem feitas, para que os diagramadores não errem e utilizem os pesos corretos. E um retorno da primeira prova, você tem a diagramação, uma nova etapa de diagramação, com aplicação de ilustrações, fotos e mapas aprovados. E a rediagramação com os novos textos de terceiro. Uma liberação numa segunda prova, vamos dizer, que seria mais completa. E esse processo de iconografia, ilustrações e tudo, continua, porque não estão todas as imagens e textos aprovados ainda. Vamos correr aqui. Você obtém novas fotos e tudo isso, e está jogado na segunda prova. Novo processo de revisão, conferência com a primeira prova, checagem de fotos, ilustrações inseridas. Então é um trabalho ainda bastante complexo, não é só Essa segunda prova, ela costuma ser idêntica à primeira prova, em termos de número de páginas, né? Já não houve já estão páginas totalmente fechadas, a gente só vai revisar o que sobrou. Não, ainda é bastante completo. E costuma ter uma revisão técnica nessa etapa, né, Carlinhos? Uma revisão... Porque entrou conteúdo novo também, né? E uma nova etapa de diagramação ainda a partir da segunda prova, gerando uma terceira prova. E acho que vou pular aqui tudo. E provas, na verdade, você pode ter N provas, o ciclo de provas continua até que todas as páginas estejam fechadas. Você vai ter uma prova final para a leitura do autor, com as últimas correções, e a liberação final do editor. Com base nessa prova final, nos últimos arquivos, você vai ter a geração dos arquivos para impressão, que são PDFs de alta resolução para impressão, que vai ter que ser esses documentos também. Aí tem uma revisão também técnica, se eles estão todos correspondendo. E esses arquivos de impressão de PDF, que vão gerar a produção de protótipos, pode ser impresso, pode ser também uma parte impressa, uma parte em PDF, análise, conferência, novamente etapas de revisão, e a entrega do protótipo. E, para não esquecer, línguas estrangeiras, modernas e arte, tem trabalho de estúdio, de gravação, masterização, mixagem e tal, trabalhos de multimídia, e as gravações de masters. Aí você tem as masters de áudio, as masters de multimídia, e o produto que tem que ser duplicado, conferido e entregue. E aqui, mais ou menos, resume que essas etapas não são sequenciais, elas são concomitantes, e você tem todas elas, produção de originais, edição, produção editorial, propriamente dita, e
e ali algum prazo curtinho para aquela fase final. E a gente fez mais ou menos quanto tempo que precisa para isso, né? E aí a previsão que para esse processo correr, mesmo aceleradamente, a necessidade de 30 meses, dá uma média de 1,7 a 2 páginas por dia, contemplando todas as tarefas e etapas. Aí acho que é isso. E obrigado. Agradeço a apresentação e o esforço. Eu imaginei que vocês fossem demorar um tempo correspondente aos 30 meses. Bom, vamos pedir a participação do Antônio, dizendo que o Antônio tem os 20 minutos regulamentares para você considerar. Se forem necessários. Se não for, você pode... Vou ceder para ele, para a diagramação. Bom, primeiro, eu tenho que colocar aqui uma situação que me impõe, que é o fato de Nicola ter falado, não, oportunidade ótima de ter um representante do MEC, ou um quase representante do MEC, né, talvez, mas o ponto aqui, claro, né, será levado para o MEC. Mas o que eu acho que o grande desafio aqui, e acho que ficou bem demonstrado, que a produção de um material didático, um livro didático, ela é um esforço enorme, né? É um projeto grande que demanda tempo, esforço, trabalho, produção criativa, tudo. E, necessariamente, isso precisa de um tempo para ser organizado. E a grande questão hoje é que a base não está pronta, né? A base não está pronta. E se pensarmos em 30 meses para frente, 30 meses a partir da base pronta, né, que eu acho que a grande discussão colocada aqui o Programa Nacional do Livro Didático, ele tem um formato. Mas com a base, como ela está apontando, né, o que ela foi construída até o momento, pelo menos na segunda versão, ela já dá um direcionamento diferente do que foi construído nos livros didáticos até o momento. Então, só por esse documento preliminar, já se pode pensar que o esforço vai ter que ser enorme. Até porque tem um desafio ainda maior aí, que é o fato da base ela não ser necessariamente o currículo, né? E, durante muito tempo, os livros didáticos eles foram quase que currículos, né? Dependendo da rede, né, ou do sistema, que não teria currículo. Muitas redes no Brasil não têm currículos próprios, né? Tem diretrizes curriculares e as escolas escolhem lá seus livros didáticos. Entre as opções, a escola escolhe seu, a escola do lado escolhe outro, a escola do outro bairro escolhe um outro completamente diferente. E, dependendo da organização de cada livro didático, a gente teria, em tese, diversos currículos numa mesma rede, né? E aí vem aquela discussão das avaliações. O que as avaliações estão avaliando, né? Se cada local tem um currículo diferente. Então, a base ela vai proporcionar, pelo menos, uma organização disso tudo. Então, esse processo ele é importante. O segundo ponto, que como ela não é necessariamente currículo, ela também vai possibilitar que os sistemas ou as redes, de modo geral, tenham seus currículos. E aí o desafio para a produção do livro didático também aumenta, né? Que é aquele ponto que foi colocado aqui. É possível que os editores consigam trabalhar com essa diversidade, mas ela não é fácil de ser realizada com projetos dessa envergadura. Então, o tempo de construção de um programa de livro didático, ele também necessariamente terá que mudar, pelo menos na minha avaliação. Eu estou avaliando pelo que foi me apresentado aqui. E estou colocando
as questões que estão presentes para mim, né, na qualidade de gestor de educação, representando até o Conselho como secretário de Educação, que vê o papel do livro didático como um meio importantíssimo na sala de aula. É um meio importante, ninguém nega, né, a eficiência do livro didático. A questão é que, hoje também, né, outras plataformas talvez fossem necessárias para dar conta desse desafio de levar meios didáticos para dentro de uma sala de aula. Então, talvez, a questão que se coloque aqui, dessa proposta de trabalhar para apenas 2020, ter um programa, acredito que seja necessário, pelo menos, aguardar um tempo, né, porque essa gestão do MEC está olhando também para a finalização desse trabalho da base com um olhar de muito cuidado, né, porque temos duas discussões hoje presentes na base nacional. Uma, que é do ensino fundamental, e a outra, que é do ensino médio. E aí, essas duas áreas de discussão, elas não estão terminadas. O ensino fundamental ela está mais avançado, o ensino médio não. E o ensino médio está trazendo uma outra questão, que não foi abordada aqui, pelo menos nessa discussão de livro didático, que é o ensino médio não seriado. Ou seja, não teremos necessariamente a divisão de primeiro, segundo e terceira série já pré-estabelecida na base. Cada rede poderia trabalhar, né, esses conteúdos, essas competências, no tempo que ela entender que é necessário. Então, essa é uma outra discussão que está sendo colocada. Claro que não está fechada, essa discussão não é definitiva, ela é um processo ainda, mas é algo que vem criar ainda uma outra variável dentro desse processo todo aqui. Então, eu estou me colocando aqui mais colocando um problema do que apresentando uma solução, né? Mas o que nós temos aqui hoje, na verdade, é quase que uma mudança de paradigma. Então, por exemplo, se até hoje nós tínhamos um livro didático que era muito protagonista do processo, teremos, a partir de agora, um outro documento que será protagonista, né? E ao lado do qual todos os outros meios deverão trabalhar em conjunto. Tanto os meios didáticos para a sala de aula, quanto todos os meios de avaliação e de formação de professores. Na verdade, a base ela vai trazer uma centralidade, né, para a aprendizagem que até então o Brasil nunca tinha tido. Então, esse é um processo delicado que eu acho que o momento também exige um certo cuidado na tomada de decisões, para que não se tome uma decisão que possa gerar ou um desperdício de material, né, ou então um material que não esteja aquém daquilo que a base estaria apresentando. Basicamente isso, quer dizer, eu não tenho como trazer um posicionamento do MEC, porque nem do MEC eu sou, mas eu estou colocando uma questão que, na visão do gestor, ela é fundamental, né? O material didático, ele vai ter que estar a serviço da base, e não o contrário. Esse é o grande ponto. É isso, acho que eu posso ceder meu tempo para a diagramação agora. Antônio, eu vou te colocar aqui, eu vou ser porta-voz de uma pergunta que correu os corredores do shopping inteiro aqui, na hora do almoço. Tá ligado? Então, eu estou dizendo que eu vou colocar para o Antônio uma pergunta que correu os corredores do shopping aqui na hora do almoço. E todo mundo pergunta o seguinte, mas vocês têm uma previsão de quando que a base ficará terminada? Porque havia uma data inicial que seria julho. Não é? Então a pergunta que a gente faz para o Antônio, que é a pergunta que correu a hora do almoço, é essa, quer dizer, há alguma previsão, que se não for julho,
Há uma perspectiva de quando será definida a base, o texto final da base? Bom, a base já estaria com seu cronograma atrasado, independente de qualquer modificação da gestão do MEC, né? Nós estamos acompanhando o trabalho de construção da base e nós estamos vendo que já teria essa dificuldade. Ainda temos algumas etapas a serem cumpridas, principalmente nos seminários estaduais, que eles ainda estão para ser realizados, e eles fazem parte desse processo, e a questão do próprio ensino médio, né? O ensino médio, talvez, ele vá levar a conclusão da base um pouco para frente. Então, é preciso fechar essa discussão e, provavelmente, como o CONSED e o Conselho Nacional de Educação, eles têm os dois que chancelarem o processo da base, haverá uma reunião ainda com o MEC para que seja feita essa definição de data, de prazo. Esse prazo não está definido a priori. Seria julho, mas não está definido. Até porque o próprio Conselho Nacional ele não tem prazo. Então, o CONSED poderia chancelar o documento, mas ele ficaria ainda esperando, aguardando a decisão do Conselho Nacional. Por isso que essas duas instâncias ainda vão se encontrar com o MEC para estabelecer esse cronograma. Bom, então, nós já começamos, como vocês puderam perceber, o Nicola já iniciou a parte do debate, das conversas e das perguntas. Eu recebi 3 aqui. Eu observando, vou tentar ser célere, e eu vou fazer, ao invés de fazer 3, eu vou fazer uma, e rapidamente a gente tenta ir passando pelas outras. Eu queria fazer, como também eu tenho que ter alguma prerrogativa, eu tenho uma preocupação, e queria colocar uma pergunta assim, bem rápida para todos. É que, na verdade, o livro didático sempre teve estabelecido pelos editais e vem tendo atribuído uma responsabilidade que a gente da indústria editorial vem sempre, de uma certa forma, discutindo, que é a formação dos professores, né? Quer dizer, o manual do professor tem tido como responsabilidade formação, ou seja, não a formação, mas trabalhar com o aspecto da formação dos professores. Nós sempre, nas oportunidades que temos de discutir essas questões com o MEC, nós levantamos a questão de que essa não é uma responsabilidade do livro didático, né? E que as editoras têm autores e editoras também têm muita dificuldade em atender essa questão. Quando a gente olha a base, hoje, uma das políticas que emana da base é a formação de professores. Então, a pergunta que se faz hoje é se, na realidade, também não deveríamos discutir essa questão do manual do professor e voltar a ter o manual do professor especificamente para o projeto que ali está voltado, metodológico, de desenvolvimento daquele material, e não ficar preocupado como é que está a formação do professor e ampliar essa questão e cada vez ficar... assim, a gente se vê buscando projetos, textos, para ampliar, sem mesmo saber, porque nós não fazemos pesquisas sobre o nível da formação desse professor. Então, a gente acaba fazendo lá um conjunto de textos e de trabalhos que, na verdade, acabam sendo, na minha opinião, inócuos. Queria saber de vocês o que o Antônio e nós pensamos a esse respeito. Bom, eu concordo que o livro didático ele não vai resolver todos os problemas, né? Até porque a formação dos professores hoje é o grande desafio no país. Nós temos 60% de professores de algumas disciplinas que não têm habilitação para aquela disciplina. Então, o livro didático, excelente ou não, ele não vai ter uma grande efetividade na sala de aula quando o professor ele não tem a profundidade, inclusive, daquela sua disciplina.
Então, esse é um dado importante, né? Podemos ter o melhor livro didático ou a melhor base nacional, porque ela será melhor quanto melhor o professor for do ponto de vista de sua formação. Então, todas essas discussões, até a primeira pergunta que foi feita aqui no bloco de manhã, da escola sem partido e tal, essa é uma reação, muitas vezes, de um parlamentar diante de um cenário também de precariedade de formação, né? O que pode tudo na sala de aula. Não é que possa tudo na sala de aula. A sala de aula é um ambiente que necessita de técnica, de conteúdo, de manejo, de conhecimento profundo, de habilidades que são para um docente poder atuar bem. E muitas das habilidades necessárias hoje para a sala de aula, elas não estão sendo desenvolvidas nas formações iniciais. Então, o que ocorre é que muitas redes são obrigadas a criar programas de formação continuada até para completar, né, aquelas lacunas de formação inicial que os professores têm. Então, num ambiente desse, por melhor que seja o livro didático, o material didático, ele talvez não resolva aquele problema na sala de aula, naquela disciplina ou componente curricular. Basicamente, eu acho que esse é o ponto, eu acho que vem depois, na próxima mesa, que é uma discussão bem profunda. Olha, eu vou até fazer um pouco de história aqui. Sem fazer concorrência dos professores de história. Mas é quando... Mas quando se fala em manual do professor, né, eu lembro que a segunda diretoria da Abrali, isso aí estou falando em 94, o presidente era o Imenes, que está aqui presente, e na época tínhamos 2 vice-presidentes. Um era o Cotrim, que também está aqui presente, e eu. E nós elaboramos um documento e levamos, na época, que era a FAI, que era o Portela, que estava na FAI. E levamos esse documento, fomos os 3 para Brasília, fizemos uma reunião com o Portela, e uma das colocações desse documento, que inclusive esse documento da Abrali, ele aparece na bibliografia dos PCNs de português, dos PCNs de matemática, esse documento virou uma referência. Nós levamos a proposta de que o que se chamava na época o manual do professor não se limitasse às respostas. Então, exercício 5A, 3B, sabe? A gente levou a proposta de que as respostas tinham que ser um pouco mais desenvolvidas, não apenas a resposta que é aquilo que o aluno deveria supostamente escrever, mas que tivesse um comentário na resposta e que, numa parte inicial, o autor se posicionasse em relação à obra que estava fazendo, que é mais ou menos o que o Vicente acabou de falar. Quer dizer, hoje nós temos no manual do professor uma parte que que a gente chama de geral e uma parte que é específica, que vai falar dos conteúdos de cada um dos volumes da coleção. Então, eu particularmente acho, passados 22 anos, eu ainda continuo achando que a proposta que nós levamos para o MEC em 94 seria a melhor proposta. Quer dizer, o autor se posiciona em relação especificamente àquela obra que está fazendo, diz quais são os seus objetivos e as respostas não são aquelas que o aluno deveria escrever, mas as respostas seriam comentadas, inclusive oferecendo subsídios para que o professor possa ir além daquilo que está sendo perguntado. Ao fazer a correção das atividades, ele tem subsídios que poderiam, né, levá-lo a reflexões outras, etc. Então, eu, particularmente, eu estou falando aqui uma posição minha, nós não discutimos coletivamente isso, mas eu ainda acho que a proposta que nós levamos em 94 deveria voltar. E, no princípio, era assim. Os primeiros programas do livro, nos anos 90, ainda eram assim. De repente, começamos a ter, nos editais, critérios definidores do manual do professor, e hoje nós temos mais critérios definidores do manual do professor do que, particularmente, os critérios definidores da disciplina específica. Então, acho que esse é um problema. Muito bem. É exatamente isso. Muito obrigado. Oi. Porque, eu comentei
comentei muito de base, e a Ilona colocou algo importante, que a base precisa ter, e que isso é importante do ponto de vista de alcance da aprendizagem. Quer dizer, a base precisa ter padrão, né? Padrão de desempenho lá do aluno no final. Então, por exemplo, se a base não conseguir definir que padrão de desempenho esse jovem vai ter, não é possível medir, né, o quanto esses jovens estão aprendendo. Então, quer dizer, colado à ideia de uma base, que vai produzir currículos, também a formação, mas também a avaliação. E a avaliação é importante porque ela foi, durante muito tempo no Brasil, criticada, muito porque a avaliação, geralmente, ela não se constitui no seu retorno. Então, muitas das redes trabalham a avaliação, mas não fazem as devolutivas. Aqueles que fazem as devolutivas e conseguem construir manuais para os seus professores, para que eles identifiquem aqueles descritores e como desenvolver as habilidades a partir das suas dificuldades, é que você consegue perceber o seguinte: olha, você tem um padrão de desempenho, você mede ele e localiza naquela escola, naquela sala de aula, naquela turma, a dificuldade que aquele aluno tem e como o professor pode trabalhar para resolver aquele problema. Esse processo talvez fique mais claro agora com a base e na construção de um sistema de avaliação que reflita essa base. Então, talvez os manuais possam ir nesse caminho também. Eu vou, na verdade, sintetizar essas perguntas que estão aqui e a gente abre mais alguns minutos para a gente se posicionar, inclusive referente a essa questão. A gente tem algumas questões aqui que eu vou fazer, mas eu acho que a gente não sei se tem capacidade para responder aqui, não é? Uma delas questiona a questão de se o MEC adquire livros didáticos e se pretende também abrir essa compra para sistemas, os chamados sistemas de ensino. Não o sistema de ensino, mas os chamados sistemas de ensino, não é? Uma outra questão relaciona se após a implementação da base, quais materiais didáticos serão, ou o MEC pretende oferecer, não é? Quer dizer, se existe alguma perspectiva nesse sentido. E a última questão é uma pergunta também, acho que difícil de responder, mas, posto que a educação infantil é parte da educação básica e que está contemplada na BNCC, espera-se a produção de livros didáticos para essa etapa da escolarização? A resposta é sim, não é? Quer dizer, o material didático é produzido. Agora, se posteriormente isso vai ser adquirido ou não pelo Plano Nacional de Livro Didático, aí eu acho que a gente passa essa questão para quem puder responder, não é? Essas são as questões que foram colocadas aqui, assim, rapidamente para a gente responder, uma manifestação final. Iniciando pela Carminha, se quiser. Eu agradeço, mas eu acho que elas são direcionadas para o Antônio. É verdade. Eu vou economizar os minutos, eu dou para o... Embora sejam direcionadas a mim, eu não tenho como respondê-las agora. Talvez aguardar um pouco mais essa resposta vir. Estou aqui pressionado pelo tempo. Bom, eu não terminei de ler, mas espero que não tenha nada de complexo no meio. Desde 98, o programa do livro didático tem seguido um cronograma rigoroso, cada 3 anos para cada segmento, ensino médio desde 2005. Há alguma intenção por parte da nova equipe do MEC de alterar o cronograma do PNLD ou de fazer alterações profundas nas características do programa? Você tem condições de responder, Antônio? Agora, uma coisa eu tenho como responder como aquele que adquire o livro didático, né? Por exemplo, eu não sei se vocês viram o fenômeno das ocupações de escola no Rio de Janeiro,
E a gente passou 3 meses discutindo ocupação de escola, mas ninguém falou de educação. Falou de telhado quebrado, goteira na escola, livro didático acumulado em laboratórios, etc. O livro didático ficou na minha cabeça, né? Porque, na verdade, eu mandei, quando subsecretário ainda de ensino, 8 ofícios para o MEC para pedir para parar de mandar livro didático para a gente, porque a gente não sabia onde colocar tanto livro didático. Então, se existe um problema, não é com as editoras, é com a compra do livro didático. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso. Eu não estou falando como MEC, eu estou falando como ex-secretário de Educação, que estava até a goela de livro didático e não sabia o que fazer. A gente teve que criar um programa de descarte de livro didático. Quando eu falei isso na Assembleia Legislativa, um deputado quase me matou. Eu falei, mas o que eu vou fazer com um livro que já está há 3 anos fora da validade e ninguém quer esse livro? E eu não posso doar livro em ano eleitoral. Eu fico fazendo o quê com esse livro? Eu morro com o livro. Então, essas questões, elas são práticas e elas se referem a dinheiro público. Então, a gente tem que ter um certo olhar para isso também. Bom, eu queria agradecer a todos pela participação. Só uma solicitação ao Antônio, que... Presta atenção, Antônio. Não, isso já. Eu só queria fazer uma última solicitação. A gente, evidentemente, entende que algumas das questões não puderam ser respondidas, até. Mas, por outro lado, eu gostaria de reafirmar o que você colocou na sua fala inicial, de que, evidentemente, mesmo que você não possa responder, que aqueles que estão participando dentro e com os canais que possuírem, de levar adiante as nossas considerações e, no momento oportuno que estiverem, ou que estiverem no MEC ou nos conselhos, que considerem, evidentemente, essas questões aqui levantadas. Porque uma das questões que a gente deve considerar é que todos os anos essas questões são levadas para o MEC. E, sistematicamente, o MEC, não sei se pelo problema que o Didier se viu colocado aqui, de ter menos 2 minutos para fazer a apresentação, o MEC também considera que as editoras e os autores são suficientemente capazes de produzir materiais que demandariam muito tempo para que sejam produzidos em 3, 4, 5 meses. O que depois a gente é penalizado exatamente por causa disso, pelo nível de exclusão, pela qualificação, como se, na verdade, a gente estivesse desqualificando autores, profissionais de educação, profissionais de edição. A gente já discutiu isso com o ministro, inclusive, quando se considera que você produz uma quantidade e você tem investimento colocado dentro de investimento de tempo, de recursos muito grande, para que a gente, depois, a crítica não é para avaliação, mas a avaliação acaba cortando mais de 50% ou 60% de todos esses investimentos e esforços que foram considerados. Então, o que se pede não é que a avaliação seja mais branda ou que ela seja mais permissiva, mas que se tenha com clareza quais são os padrões e os parâmetros e os tempos necessários para que a gente possa produzir adequadamente esses materiais. Eu acho que o objetivo nosso com essa apresentação era que o livro, para ser produzido, precisa de um tempo, precisa de discussões, precisa de gestão e de gestação de ideias para que elas possam aflorar. Isso é o que a gente gostaria de ter concluído. Bom, embora eu não possa responder pelo MEC, eu posso levar tudo ao MEC. Então, quer dizer, estarei com a Maria Helena Castro ainda essa semana. Eu anotei tudo isso aqui, né? Acho que eu vou levar até a apresentação, porque eu fiquei bastante impressionado com esse processo e me preocupou uma fase do processo, que é a construção do termo de referência.
porque em qualquer lugar, né, e eu que tenho experiência em gestão de uma Secretaria de Educação, se existe algo que é capaz de derrubar qualquer projeto, é um termo de referência. Um termo de referência mal feito pode fazer com que 50% de um projeto vá embora, que é o que vocês estão colocando aqui. Eu estou fazendo aqui uma relação, porque eu não sei necessariamente quais são as causas da reprovação de todos os livros. Isso aí é uma questão que tem que ser levada ainda para o MEC. Mas a questão é que existe um processo, que é um processo que eu vejo que é na construção do termo de referência, que ele tem que dar condições que a produção seja lá o que for, né, daquilo que vai ser ofertado ou fornecido para a administração pública, ela tenha condição de ser realizada, que eu acho que esse que é o ponto aqui, né? Se não tiver condição de ser realizada, o termo de referência ele pode criar mais dificuldades do que facilidades. Então, provavelmente, o problema está nesse ponto aí, lá na frente, onde as coisas devem ser definidas. Cafezinho, um break agora para um cafezinho. Voltamos em 15 minutos.